Bom, línguas estrangeiras, o pessoal fica falando que língua estranha é língua estrangeira, línguas estranhas, vem de estrangeiro. Eu tenho inclusive o vídeo aqui, como falar em línguas estranhas, que é muito bacana. Só que teve gente que falou ali... Rico, isso daí é língua estrangeira, é só você falar em inglês, falar em japonês que você vai estar falando língua estranha. Não, a questão é que Atos 2 houveram 2 batismos, exatamente. Eles falaram línguas como de fogo, e a palavra diz, e veio um som como de um vento impetuoso e tomou todo aquele lugar. E as pessoas começaram a falar noutras línguas, línguas como de fogo, e cada um ouvia na sua própria língua. Rico, o que aconteceu aqui? Então eles estão falando inglês, estão falando francês, aqui houve 2 batismos, tá? Aqui houve o batismo de línguas estranhas mesmo, tá? Não é estrangeira, língua estranha. E o pessoal que foi batizado em tradução de línguas. Exatamente. Falando em língua estranha aqui, se você é japonês, você vai entender em japonês, porque você recebeu o dom de tradução, você está traduzindo a língua estranha. E se você fala em espanhol, você vai ouvir em espanhol. Até você, se quisesse ouvir, se você, por exemplo, se você está numa igreja e está vendo ali a manifestação de língua estranha, alguém falando em línguas, você tiver a tradução, você vai ouvir exatamente aquilo. Olha, assim te digo, igreja, o meu povo está fazendo isso, isso e isso. Você vai ouvir em português, se você, obviamente, entender português, se você for, né, brasileiro. E se você também entender japonês, enfim, vai vir ali e você vai entender perfeitamente o que está sendo dito. Então, aqui em Atos 2, houve esses 2 batismos, de tradução e língua estranha. Porque agora pensa comigo, aí você fala, não, Rico, mas não faz sentido. Tá, vamos lá. A gente vai para 1 Coríntios 14 e em todo o capítulo, Paulo está explicando perfeitamente, devagarzinho, para todo mundo entender. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa identificar. Para começar, esse negócio de todo mundo ficar falando em língua estranha, lá, na igreja, não é legal. Paulo falou, cara, se falar, fala em 2, no máximo estourando 3. Por quê? Paulo fala que basicamente a língua estranha é você fala em mistérios com Deus, ok? Olha isso. Se você fala em mistérios com Deus, aqui ele fala, quem fala em língua estranha fala a Deus e não a homens, e com Deus fala em mistérios. Então, se eu não falo a homens e ninguém entende, inclusive está escrito também, e ninguém entende, então você pode falar português, inglês e espanhol. Se você não sabe, se você não consegue ter o dom de traduzir, você não vai entender o que o cara está falando. O cara está lá, cara, você está falando com Deus, tá? Aqui eu não estou imitando, aqui eu realmente estou falando com Deus, até porque todos os vídeos que eu faço, eu tenho que estar em Deus. Se eu não estiver em Deus, eu não consigo falar nada, porque eu não tenho nada de bom para te dar. Mas quando você está aqui em mistério, você está falando com Deus, você se edifica. Aqui está escrito que se edifica, fala com Deus em mistérios e edifica a si mesmo. E Paulo fala, se vocês forem falar na igreja, falem consigo mesmo. Você fica ali na igreja. Você se edifica. Agora, esse negócio de ficar falando alto, Paulo diz o seguinte, se você vai falar alto, que fale em 2, no máximo 3, e que haja tradutores para edificar a igreja. Porque pode ser que você fique igual um maluco falando em língua lá, ninguém entende nada, nem você, e você está ali se edificando e falando um monte de língua ali, e ninguém está sendo edificado, vai passar alguém e vai olhar e vai falar, pô, só tem maluco ali, que o pessoal fica falando em língua aí, fica falando esses troços, então ninguém vai entender. Então, a questão da língua estranha é exatamente isso. Língua estranha é língua falando em mistérios, fala com Deus. E ninguém entende. Então não adianta falar espanhol, alemão, não adianta. Esse negócio de, não, porque se fosse assim, para que eu vou falar com Deus em inglês se ele entende português? Não faz sentido, né? Então, a língua estranha, ela não é uma língua estrangeira. Quando você fala em línguas, você fala em mistérios com Deus e ninguém entende, e nem você. A Bíblia fala que a sua mente fica infrutífera. Então, lê aí o 1 Coríntios 14 todo para você entender perfeitamente que a língua estranha é algo de Deus, é algo em mistérios. E isso é um dom. A Bíblia fala para você escolher os dons com sensibilidade, para você escolher com cuidado os melhores dons. E você vai pedir e Deus vai te dar. A Bíblia diz, pedir, pedir e dá-se-vos-á. É um dom. Você não aprende a falar língua estranha. Você recebe de Deus. Tem gente que fica, não, só ficar falando glória, 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 e você, né?
Isso não existe. Você fala com Deus, se você estiver desejoso de língua estranha, você vai conseguir, sim, em nome de Jesus. É algo maravilhoso, realmente edificante. Minha esposa fala que às vezes eu falo dormindo, eu falo em línguas, eu gosto de falar em línguas ali para me edificar, para falar com Deus, para falar em mistérios, para trazer o Espírito, para você entrar nesse cenário espiritual, você precisa. A língua estranha é uma ferramenta maravilhosa, que se você conseguir ter esse dom, cara, vai te ajudar muito. Amém?